Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e na videoaula de hoje nós vamos trabalhar com dois dados estatísticos, a mediana e a moda. Vamos começar falando sobre mediana. O que seria a mediana? A mediana é um dado estatístico calculado em uma sequência de termos. E aí a gente vai observar que nessa sequência de termos, a gente terá agrupamentos que podem ter número par de elementos ou número ímpar de elementos. E para cada uma dessas duas características diferenciadas, nós teremos dois tipos de cálculo específico. Então aqui do lado esquerdo, eu classifiquei para vocês quando a gente tiver um número ímpar de elementos. O n ali para a gente é a quantidade de termos. Então a gente terá termos com uma quantidade de elementos ímpar. Então, para você calcular a mediana com termos, tendo uma quantidade de termos ímpar, a gente usa a seguinte formulazinha. Mediana é igual a x de n mais 1 sobre 2. Bah, professor, não entendi nada do que você falou. Calma que eu vou explicar e vai ficar bem fácil. Então aqui a gente tem uma sequência de termos. 4, 8, 15, 6, 9, 2 e 7. Primeira coisa que você vai fazer quando você for calcular a mediana é colocar os valores, a sequência de valores, na ordem crescente. O que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Então aqui o menor elemento que nós temos é o 2, depois o 4, depois o 6, o 7, o 8, o 9 e o 15. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, quantidade ímpar de elementos. Depois que você colocou, que você agrupou os elementos na ordem crescente, você vai verificar e vai nomear cada elemento. O primeiro elemento a gente vai chamar de x1, o segundo elemento de x2 e assim sucessivamente. x3, x4, x5, x6 e x7. Então temos aqui cada elemento com a sua nomenclatura. E agora a gente parte para a formulazinha. Então a média é x de n mais 1 sobre 2. Lembrando que o n é o número total de elementos no grupo. Então a gente tem que a mediana é igual a x n mais 1. N, quantidade de elementos. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos ao todo. Então o n a gente substitui por 7 mais 1 sobre 2. Então a mediana é igual a x, 7 mais 1 é 8 sobre 2. Então a nossa mediana é igual a x, 8 dividido para 2. 8 dividido para 2 é 4. O que significa isso? Que a nossa mediana é o x4. E aí naquela sequência que a gente nomeou cada elemento, a gente vai procurar quem é o x4. Então o x4 ele está aqui, ó. x4 é o 7. Logo a nossa mediana é igual a x4, que está representando a posição do algarismo 7, do elemento 7. A mediana é bastante interessante porque o seu conceito diz que ela separa um determinado número de elementos em dois grupos exatamente com o mesmo número de elementos. Se você for perceber aqui, ó, a gente isola essa mediana que está bem no meio, separando dois grupos com a mesma quantidade de elementos. Ou seja, a gente tem 3 elementos ao lado esquerdo e 3 elementos do lado direito. Então a mediana ela fica no meio, pois a gente tem um número ímpar de elementos. Então dessa forma aqui, a gente faz o cálculo de mediana
quando a gente tem uma sequência de elementos com um número ímpar. Agora, no segundo exemplo, a gente vai também fazer o cálculo da mediana, só que agora a gente tem uma sequência de elementos de algarismos que é formado por um número par de algarismos. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. O primeiro passo é idêntico ao que a gente fez no número de algarismos ímpar. Colocar esses elementos na ordem crescente, do menor para o maior. Então, colocando aqui na ordem crescente, a gente vai ter o 2, o 4, 6, 8, 9, 15. Vamos conferir aqui se a gente colocou todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E agora a gente vai nomear como x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Cada elemento já está denominado. Agora a gente vai para a formulazinha. Então a formulazinha da mediana, que é igual a x de n sobre 2. Lembrando que o n é o número de elementos. Aqui nós temos 6 elementos. Então nós temos 6 sobre 2 mais x de n sobre 2 mais 1. Ou seja, 6 sobre 2 mais 1. Tudo isso dividido para 2. Então, a nossa mediana é igual a x de 6 dividido para 2, que é 3, mais x de 6 dividido para 2, que é 3, 3 mais 1, que é 4, sobre 2. Então, a nossa mediana é igual a x3 mais x4. Então, aqui a gente tem o x3, que é 6, e o x4, que é 8. Então, nós faremos 6 mais 8 dividido por 2. Então, a nossa mediana é igual a 8 mais 6, 14. 14 dividido por 2, 7. Então, o valor da nossa mediana é 7. Se vocês observarem a mediana, como eu tinha dito lá no exemplo com valores com quantidade ímpar de elementos, a mediana fica no meio. Como aqui a gente tem um número de elementos par, ainda assim a gente consegue dividir isso no meio, né? Então, onde é que ficaria o 7 nessa sequência? Bem aqui, ó. Aqui ficaria o 7, entre o 6 e o 8. Também vai estar dividindo essa sequência exatamente no meio. 3 elementos para a esquerda, 3 elementos na direita. A diferença é que quando a gente estiver calculando a mediana com o número de elementos par, ela não vai aparecer na nossa sequência. Já quando a gente calcula com o número de elementos ímpar, ela aparece na sequência, certo? Então aqui na sequência com elementos, com um número par de elementos, a gente ao final calcula a soma dos dois x representados. Então nesse caso foi o x3 e o x4. Fizemos a soma desses dois elementos e dividimos o resultado por 2, chegando ao 7. Então dessa forma a gente faz o cálculo da mediana com uma quantidade ímpar de algarismos, que foi exatamente o que a gente fez aqui. E no ladinho de cá a gente faz a mediana com o número de algarismos, com o número de elementos par. Então, pessoal, depois de apresentar para vocês os cálculos de mediana com o número de elementos par e com o número de elementos ímpar, agora a gente vai falar para vocês sobre moda, que é um outro termo estatístico. E isso aqui é muito, muito, muito fácil. Tão fácil como você dar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Então dê aquela força, dê o seu like, compartilhe esse link com os seus colegas. Então, para falar sobre moda, o próprio termo diz, moda é aquilo que todo mundo usa na moda, todo mundo veste, todo mundo calça. Então moda é aquilo que todo mundo quer, digamos assim.
é igual torcer pro Flamengo, né? É tão bom que todo mundo quer, é moda. Então, galera, quando a gente fala em moda, estatisticamente falando, é aquilo que se repete, aquilo que tem a maior quantidade. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma sequência de números. O número 3, o número 4, o número 6, o número 8, o número 3 e o número 1. Quem é a moda aqui? Quem é que está se repetindo por mais vezes? O 3, ele se repete aqui e aqui. Então, como tem uma repetição do 3, ele tem mais elementos do que todos os outros, a gente diz que a moda é 3. No segundo exemplo, a gente tem também uma sequência de números 2, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 4. E a gente observa aqui que quem é a moda, quem é que se repete? A gente tem o 4 aparecendo 1, 2, 3 vezes. E a gente tem o 5 aparecendo 1, 2, 3 vezes. E aí, quem é a moda, professor? É o 4 ou é o 5? São os dois. Então a gente tem a moda 1, que é o 4, e tem a moda 2, que é o 5. Quando acontece esse tipo de situação, quando a gente tem duas modas, a gente chama de estatística bimodal, porque ele tem duas modas. No último exemplo, para fechar, a gente tem também uma sequência numérica, 2, 5, 7, 4, 6, 9 e 10. Quem é que mais se repete aqui? Se vocês observarem nessa sequência, nenhum dos algarismos se repete. Significa o quê? Que não existe moda, porque nenhum dos algarismos está sendo duplicado ou replicado. Então, quando não existe moda, a gente diz que esse é um termo estatístico amodal. Ou seja, não existe moda. Muito simples, muito fácil e é bem isso mesmo, é realmente um dos termos estatísticos mais simples da matemática. Espero que tenham gostado da nossa videoaula de hoje, trabalhando com mediana e moda, elementos da estatística. Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, mande o link para os seus colegas, ajudem a divulgar esse trabalho que tem por objetivo ajudá-los a descomplicar a matemática. Um abraço e até a próxima!